Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor e também a minha gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, A Voz que Clama no Deserto. Se você estiver chegando pela primeira vez, você pode estar fazendo a sua inscrição aqui dentro do nosso canal. Nosso intuito principal e único é o de estarmos refletindo sobre a palavra de Deus nos diversos quadros que fazem parte aqui de momento do nosso canal, tendo eles momento de reflexão, estudando junto, jovens sois fortes, é o que nós estaremos agora dentro desse quadro, conhecendo o conteúdo da lição que vai ser dado em sala de aula no próximo domingo, na classe do jovem. Também temos o quadro Adolescentes de Deus, que são lições dominicais. Esses três quadros, estudando juntos, jovens seus fortes e adolescente. Temos também o quadro Um Momento com Deus, Diga Não ao Modismo, e também temos o quadro Texto e Contexto, e também conhecendo outras editoras, quando dentro desse quadro, né, eu acabo por postar conteúdos em que aqui, em cada um deles, porém de forma diferente, porém estaremos refletindo na palavra de Deus e você também é o nosso convidado para isso. Portanto, hoje a necessidade, se você quiser assim fazer, de estar se inscrevendo, acionando o sininho, para que a cada programação você tome conhecimento e aí você vai ter a liberdade de estar conosco ou não, tá bom? Dentro aqui do quadro Jovens Sus Fortes, nós estaremos agora conhecendo o conteúdo da lição número 10, que tem como título Proteção contra o Descontentamento. Se eu não estiver equivocado, estamos aí considerando o livro de Provérbios e agora na lição 10 estaremos tratando dessa proteção em que podemos tomar posse dela pela orientação que a palavra de Deus ela nos dá, para que assim possamos estar sempre com o coração alegre, disposto, né, em continuar servindo ao Senhor com alegria. Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido e já te agradecemos, Senhor, por essa tão grande salvação. Pelo nosso nome está escrito no livro da vida, também pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento, Senhor, estar com o Senhor para todo sempre. A expectativa iminente da tua volta para vir nos buscar, Senhor. Também quero te agradecer por mais essa oportunidade que aqui estaremos, Senhor, conhecendo mais um conteúdo de lição, da lição dominical, isso especificamente, em especial a classe dos jovens, porque também não se estender aos adolescentes, como também da classe dos adolescentes, nós também estendemos aos jovens. Porém, é de suma importância para todos nós, Pai, que amamos ao Senhor e desejamos viver à luz da tua palavra. Para tanto, e para isso, Pai, alcançarmos esse alvo, carecemos de Ti em todo o tempo, que o Senhor venha nos encher do Teu Santo Espírito, Senhor, batizar com o Espírito Santo aqueles que ainda não são batizados e conceder dons, Senhor, espirituais e também ministeriais para cada um de nós, para a Tua igreja, em cada canto, Senhor, deste universo. Faz isso, ó Pai, é o que nós pedimos, dá-nos a Tua bênção durante todo esse período. Em nome do Senhor Jesus é que oramos e damos graça por tudo. Amém, Senhor. Pessoal.
O texto principal diz: tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contente. Entendemos pelo texto principal, segundo a palavra de Deus, que o nosso contentamento ele se encontra na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a vida. Ele é o que nos supre quando nele, em tudo. E as coisas pertinentes a este mundo e a nossa necessidade diária, o Senhor já nos deixou esta promessa, que Ele sabe, conhece e nos supriria. Quando em Mateus capítulo 6, versículo 33, ele diz: buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E essas demais coisas vos serão acrescentadas, olhando o contexto anterior desse versículo, trata justamente da questão do descontentamento. Primeiro vem a ansiedade. E quanto mais demorada a ansiedade, ela acaba se tornando um descontentamento, gerando um desânimo. Corremos o risco até dentro desse período de desânimo, né, mergulharmos da fé, ou melhor dizendo, naufragarmos na fé e não crer mais no Senhor como aquele que nos provê, não crer mais no Senhor como Pai das nossas vidas, não crer mais no Senhor com respeito às promessas que Ele tem nos deixado. Então, logo, esse assunto ele é de suma importância para nós, porque também o descontentamento traz consigo até mesmo doenças psicossomáticas, como também espirituais, como é o caso da opressão, que se vale da desgraça humana, do momento em que podemos catalogar como uma desgraça, e essa pessoa ela passa a sofrer essa pressão, né, esse domínio, né, por conta do descontentamento, por conta do entristecimento. E isso Deus ele não quer e não deseja nem para mim nem para você. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Resumo da lição: o contentamento com o Senhor vem em nossa vida à medida que deslocamos o olhar do que é terreno para o que é eterno. Então, o que o Senhor quer nos dar é aquilo que é permanente, é aquilo que é eterno, é a sua companhia em um estado de perfeição, isso na eternidade. Não nos furtamos da verdade bíblica de que enquanto aqui estivermos, o Senhor, Ele também, Ele faz nos prosperar em tudo. Chegou a conta. Então logo, amados, eu tive que aqui parar um pouquinho. Logo, o Deus, Ele, a sua palavra, ela vem para nos trazer, né, e nos dar um horizonte celestial. Ainda, e a compreensão de que aqui, caro jovem, caro adolescente, nós somos apenas peregrinos e forasteiros. Porém, mesmo dentro desse princípio e dessa missão e do tempo que aqui ficarmos, Deus também ele faz nos prosperar. Mas se ainda não o fizer, isso não será um motivo para entrarmos sobre esse estado de descontentamento. Antes de lermos o versículo bíblico, também podemos considerar, caro jovem, que o descontentamento está também atrelado a isso. O que é que rege o nosso coração? Qual que é o tesouro do nosso coração? Qual é o alvo que almejamos? Isso tudo pode nos desfocar frente às promessas grandiosas de Deus nesta vida
que são as bênçãos espirituais, como na eternidade, numa companhia perfeita em plenitude com o Senhor. Então, essa pergunta, só eu e você é que podemos responder. Qual tem sido o nosso afã? Qual tem sido o princípio e alvo da nossa caminhada? É a glória de Deus ou é o reconhecimento pessoal, a glória pessoal? Fica aqui para a nossa consideração. Isso é um grande risco e esta é a armadilha, este é o engodo em que muitos, por colocar mais intensidade a este alvo, de que por si já se encontra errado, aí acabam se frustrando. Acabam se frustrando porque Deus não... Se dois não concordarem, se um não concordar, dois não andam juntos, diz a Bíblia. Então, Deus ele expõe as condições e nós assim concordamos e andamos junto. Fora disso, por certo, não só o descontentamento, mas tantos outros males será um fato em nossa vida, no dia a dia, nossa vida diária. Texto bíblico, Provérbios 15, 14, 17, 16, 8, 17, 1. Coração sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estitúcia. Todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi gordo e com ele o ódio. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheitas com injustiça. Melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas. Com contenda. É possível trocar um estilo de vida indignado e insatisfeito por um estilo de que não perca tempo com murmurações e crítica. Certamente isso aí é uma escolha nossa. Essas duas rotas, elas são reais em nossa vida. Vai da nossa escolha. De que lado queremos estar? Na lição desta semana, veremos que é possível adotar um estilo de vida mais maduro, discreto e moderado, por intermédio do contentamento. A capacidade de se contentar em Deus é uma grande arma que a Bíblia coloca em nossas mãos diante de uma cultura em que viver de maneira indignada e satisfeita parece ser a regra. Porém, o salmista no Salmo 37, ele começa dizendo para que nós não almejemos esse tipo de sentimento ou de posicionamento. Quando ele diz, não te indigneis por coisa alguma, ou com o malfeitor, ou com a situação em si. A indignação, independente da esfera, ela é a porta para o descontentamento. Primeiro ponto, característica que nos leva ao contentamento. A moderação em provérbio. O que os capítulos de provérbios desta lição trazem como ensinamento é a respeito da capacidade de vivermos um estilo de vida moderado em que é material e em que o que é material não seja mais importante do que os valores profundos revelados pela palavra de Deus. Assim, sendo, o temor do Senhor vale muito mais do que a riqueza. O amor é mais precioso que um luxuoso banquete. A justiça é mais valorosa que a riqueza conquistada de maneira injusta. Uma refeição simples, com tranquilidade e paz, é melhor que uma casa abastada, cheia de contenda e brigas. Provérbio nos ensina a viver de acordo com o que verdadeiramente importa. Segundo subponto, o temor do Senhor e o amor valem mais. Retoma a busca da sabedoria como uma maneira sensata de viver. Aqui, é sábio aquele que tem o coração cheio de conhecimento, pois, consequentemente, seu coração também desfrutará de alegria. Assim, uma pessoa que tem um coração com conhecimento e alegria na presença de Deus, saberá discernir que a aquisição de bens materiais nem sempre significa conquista à felicidade. Ela também saberá pesar entre o pouco
que com o temor do Senhor e um grande tesouro com inquietação. Não tenha dúvida de que ela escolherá o pouco com o temor do Senhor. Essa pessoa saberá pesar entre a comida com hortaliça, onde há amor, entre o boi gordo e com ele o ódio. Não tenha dúvida que ela escolherá a simplicidade em que haja no amor. A questão aqui não é necessariamente fazer a escolha entre um e outro, mas compreender que as coisas mais preciosas na sabedoria divina é que, diferentemente dos bens materiais, só o temor do Senhor e o amor podem nos levar ao contentamento. O pouco com justiça e a tranquilidade são melhores. Provérbios 18:8 e 17:1 traz a questão da justiça e da paz. Dessa forma, o sábio ensina que é melhor ter pouco, mas vivendo com justiça, ou seja, é melhor ser um pobre justo que ter abundância conquistada de maneira injusta. Isto é ser um rico injusto. Então, esse ponto aqui, 3, nesse primeiro parágrafo, já nos deixa a ideia da questão do descontentamento. Quando o nosso ganho ele é de procedência, podemos até dizer maligna, injusta, sobre opressão, tudo isso vai trazer contentamento, vai promover uma inquietação na alma. Porque isso são fontes oriundas do pecado. Então, vamos ter muito, porém, por conta da origem da fonte deste muito, por ser ele por conta da injustiça, da balança enganosa, da opressão, e vamos ter muito, mas não vamos estar contentes. Até o Senhor fala sobre Miqueias, né, que o povo de Israel estava nessa situação, primando mais para a prosperidade material e se esqueceram de Deus. E Deus disse que aquela abundância jamais supriria o contentamento e objetivo daqueles israelitas. Então, quando nós nos voltamos a uma vida materialista, amados, nós passamos a correr o risco de um deserto espiritual em nossa alma. E isso porque está magiado pelo pecado. E o pecado é que traz a inquietação. É o pecado que promove o descontentamento. Ou será que você já não foi testemunha, ou já ouviu falar de pessoas em condições boas, condições ricas, condições financeiras ótimas, mas que não eram pessoas felizes? Tinham tudo o que pudesse desejar, mas o contentamento não estava nela, porque o que é material, o bem, a posição que alcancemos numa empresa, isso tudo faz parte da nossa vida, mas não é um princípio para uma vida em felicidade e contentamento. Enganamos-nos nisso. Nosso contentamento, voltamos a bater nessa tecla, ele está unicamente no Senhor, no temor a Deus, na consciência de que Ele é o nosso pastor. Logo, nada nos faltará. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. O que adiantou para Pedro denunciar ao Senhor Jesus? Pedro não, a Judas denunciar ao Senhor Jesus por 30 moedas de prata. Para ele achou que seria vantajoso. E trocar Jesus, trocar a comunhão pela qual ele convivia com o Senhor. Judas, ele experimentou, caro jovem, o livramento, ele experimentou em vida, em experiência própria,
a questão da atuação do Senhor diante daquela tempestade, daquele momento em que Pedro andava sobre as águas, andou sobre as águas. Judas andou com o Senhor Jesus. Enquanto ele estava com o Senhor Jesus, ele viu que com ele, e tendo esta comunhão com o Senhor, jamais haveria qualquer princípio de descontentamento que justamente leva ao peso. Ao contentamento. Mas, porém, quando ele o vendeu, escolheu o que era material, porque 3 moedas de prata representa a questão da materialização, materialidade, da vida material, materialista, melhor dizendo. E que isso provocou para ele? O remorso chegou e bateu à porta de Judas. O coração dele se tornou em uma tempestade. E a solução que ele encontrou não foi a que Pedro encontrou. De um coração quebrantado e contrito, pelo qual o Senhor jamais o dispensa. Mas Judas, ele escolheu tirar a própria vida. O que Judas fez tem o seu grau e tem o seu peso no que nós estamos tratando nesse assunto. Enquanto que Pedro, ele se humilhou. Pedro, ele viu que em Jesus, juntamente com todos os demais que assim seguiram o Senhor, que é nele, e ele mesmo disse: eu vos dou a paz. Eu vos dou a paz, não a paz que o mundo dá. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E ele nos diz através do apóstolo Paulo: não fiqueis ansiosos por coisa alguma, mas antes deixemos diante do Senhor as nossas necessidades, e o Senhor, ele responderá no seu tempo oportuno. Estaremos guardados com o coração em paz, um coração em contentamento. Paulo, ele disse isso: aprendi tanto ter em abundância como padecer necessidade. Independente da circunstância de Paulo, a alegria era a sua moradia. A alegria era o seu hóspede principal. Fato esse que, escrevendo para Filipenses e outras igrejas, no momento que estava preso, ele disse para Filipenses: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. É nele que está o nosso contentamento. O sábio também, deixa eu abrir para você, né? O sábio também ensina que o bocado seco, ou seja, um pão velho que não pode ser embebido no delicioso molho, acompanhado de tranquilidade e paz, é melhor que um grande banquete em que há brigas e confusões. Aqui também não é a questão entre escolher um ou outro, mas de saber discernir que quem sabe o que é justiça e paz e as observa, caminhará nesta vida com grande contentamento. Segundo ponto, valoriza o que há de mais profundo. O que é o contentamento? À luz dos textos de Provérbio, conjugado com o texto do Novo Testamento, podemos aprender a respeito do contentamento como um tema profundamente espiritual na fé cristã. O contentamento se apresenta como uma paz interna diante de circunstâncias externas contrárias diante de nós, e ao mesmo tempo que apresentamos uma postura de gratidão a Deus diante dos infortúnios da vida. Vemos esse contentamento na vida do apóstolo Paulo, por meio do ensino em suas cartas, quando ele diz: já aprendi a contentar-me com o que tenho. Estou instruído tanto a ter fartura quanto a ter fome, tanto a ter abundância como a ter necessidade. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, diz Paulo para Timóteo, estejamos com isso contente. Em Hebreus, o escritor sagrado nos instrui a deixar a avareza, contentando-vos com o que tendes, pois há uma promessa de que não seremos abandonados pelo Senhor.
Só age assim quem consegue colocar a sua atenção no que é eterno diante das inquietações terrenas. E nós vimos que o conhecimento ele serve de uma estrutura para que eu e você, caro jovem e adolescente, possamos manter, não só passar a tomar posse desse estado, mas também mantê-lo. Por que que muitos acabam entrando por este caminho do descontentamento a ponto de que abandonar os caminhos do Senhor? Porque não teve o que desejaria pelo tempo em que assim esperou e pela situação em que passava. Porque o seu coração estava estritamente ligado àquilo. Porém, quando nós passamos a buscar o conhecimento da palavra de Deus, nós vamos ver a realidade dessa questão e dos males do contentamento, através dos textos bíblicos. Personagens que assim foram, mas que não abriram mão devido à prisão e à corrente do materialismo. Nós temos um texto clássico sobre isso quando nós olhamos para o caso daquele jovem rico. Ele era rico, ele era jovem, ele era um príncipe e tinha muitas propriedades. Mas quando o Senhor propôs a ele para que vendesse tudo e desse dinheiro aos pobres, diz a Bíblia que ele se entristeceu, virou as costas e escolheu permanecer sob o jugo do materialismo, porém, com a vida sobre uma questão da alma sobre um deserto, sobre a sequidão. E isso é o que nós precisamos meditar, amado e querido jovem. Você tem sido um jovem inquieto? Alguma coisa tem afligido a alma de você a levar você a um estado de descontentamento? Porque o que há dentro do comum, dentro da questão do jovem, é eles procurar ser reconhecido. A falta do reconhecimento, no caso do jovem, traz inquietação e traz descontentamento. Porque não se encaixa, não há qualquer ali progresso com respeito ao interpessoal, às amizades, o congregacional com os jovens. E isso, na busca do reconhecimento, de que ele pode, de que ele sabe, de que ele consegue, e tudo isso só é um caminho também para esta questão desse estado de descontentamento. Segundo, contentamento é pôr os olhos no que é eterno. Tanto os textos de Provérbios quanto o Novo Testamento, no Novo Testamento mostram que nem tudo no âmbito terreno ocorre da melhor forma. Geralmente não seremos reconhecidos pelos outros. Por certo, passaremos por injustiça. Certamente teremos prejuízos financeiros e os desafios a mais. Então, se esperamos demasiadamente grande resultado em algo que não controlamos e não temos como controlar, certamente nos frustramos. Por isso, à luz do exemplo dos cristãos do primeiro século e ao longo da história, temos que aprender a colocar o nosso coração no que é eterno. Essa é a máxima da vida cristã. Como vimos no primeiro tópico, o temor do Senhor tem valor eterno. O amor que vem de Deus tem valor eterno. Sua justiça e paz têm valor eterno. E por isso, quando esses valores estão dentro de nós, Deus gera um contentamento indivisível, pois nos olhos não estão voltados para a circunstância terrena, mas sabendo que, em vós mesmo, tende no céu uma possessão melhor e permanente, diz o escritor sacro a Hebreus, capítulo 10, versículo 34. E por último aqui no capítulo 2, terceiro subponto, o contentamento gera passividade. Há quem critique a visão bíblica do contentamento porque ela pode gerar passividade. Em primeiro lugar, devemos ressarçar essa crítica, porque o contentamento é um ensino evidentemente bíblico e por isso se torna autoritativo para a nossa vida. Em segundo,
O contentamento não é uma virtude cristã que gera inatividade, comodismo. Pelo contrário, quem pode andar em comodismo se levar a sério o temor do Senhor? Quem pode andar em comodismo se amar verdadeiramente? Quem pode ser passivo se observar a justiça, isto é, se relacionar com o outro de maneira justa? Contentamento não é acomodação, mas reconhecimento do que você tem e faz. E ao mesmo tempo está grato a Deus por tudo, sem perder a consciência de que não teremos tudo o tempo todo. Terceiro ponto, caminho final, protegendo o seu contentamento. Seja grato. A gratidão é um estado permanente de reconhecimento pelas bênçãos que Deus nos concedeu. Esse exercício de reconhecimento em atitude de louvor, oração e alegria permeia o sentimento de ações de graça que devemos devotar a Deus por tudo que Ele é e faz. Esse sentimento pode ser encontrado na vida do salmista. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. O encontramos também na vida do apóstolo gentil. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Então a gratidão é um forte antídoto com respeito ao descontentamento. Porque a gratidão ela está estritamente ligada à total dependência de Deus em fé de que o Senhor é aquele que cuida de nós e que há de prover as nossas necessidades. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Assim, tanto o sentimento do salmista quanto do apóstolo do gentil está entendido nos textos bíblicos de Provérbios 15, 16 e 17. Para tirar o nosso olhar de um determinado infortúnio, é necessário deslocá-lo para o que já temos, reconhecendo isso como favor de Deus. Para fazer assim é necessário ter uma atitude de agradecimento pelo que temos. Portanto, agradecer a Deus e a quem nos estendeu a mão em algum momento da vida é um antídoto contra a nossa autossuficiência e passamos a compreender que desfrutamos da graça de Deus. Essa postura fortalece nosso contentamento. Segundo subponto, valorize o que você já tem. Não lembra que uma vez acompanhado com o temor do Senhor, amor, justiça e paz, tudo que temos na presença de Deus é bom e por isso podemos valorizar cada benefício como favor de Deus. Nesse contexto, o apóstolo Paulo nos lembra que a vontade do Senhor sempre é boa, perfeita e agradável. Logo, esse exercício de valorizar o que temos como reconhecimento do favor de Deus é como um guarda em nossa boca, que nos impede de murmurar, esbravejar e adotar um estilo de vida de muita reclamação, acompanhada de pouca ação e assertividade. Esse tipo de comportamento corrói o nosso contentamento. Esteja contente. O contentamento com o Senhor é a melhor maneira de se colocar diante dos desafios da vida. Certamente o apóstolo gentil tinha todo motivo do mundo para passar por essa vida de maneira frustrada, amargurada e rancorosa. Entretanto, ele preferiu viver de maneira que a presença de Deus fosse o seu contentamento. O propósito de sua vida não era de natureza terrena, mas espiritual, celestial e eterna. Ele desejava o que era humilde, revestido de entranháveis afetos de compaixão. O desejo do apóstolo é que sintamos o mesmo que ele sentia. Assim, quem tem esse mesmo sentimento não se encontra dominado pelos valores do mundo, mas pelos valores eternos do céu. Por isso, essa pessoa é capaz de se encontrar contente com o Senhor. Nesta lição vimos, concluindo, que quem se encontra contente com o Senhor vive uma vida mais leve, agradável, satisfatória, frente aos problemas que se apresentam diante de nós. Isso
em todas as esferas, né? Vimos algumas, mas há outras esferas em que podemos, né, estar sob um estado de descontentamento, né? Não tinha aberto para vocês aí? Então tá aqui, ponto 3. E você pode parar o vídeo, tá bom? Tá lendo, desculpa. Nesta lição vimos que quem se encontra contente com o Senhor vive uma vida mais leve, agradável e satisfatória frente aos problemas que se apresentam diante de nós. Aprender a se contentar com o Senhor gera uma paz indivisível no coração, que na maioria das vezes é inexplicável. Sim, podemos desfrutar da paz de Deus em quaisquer circunstâncias. Que o Espírito Santo nos ensine a estarmos contentes com o bem do Senhor. Nessa conclusão, me fez lembrar as palavras de Jeremias com respeito a isso. Quando Jeremias, capítulo 29, 11, ele diz: diz Deus ao povo de Israel através do profeta, que os planos deles para Israel eram planos de paz e não de guerra. Planos de contentamento, planos de alegria. Então, já parte do princípio de que esse desejo está primeiramente no Senhor. Ele prima pelo nosso bem. Independente do momento que estivermos passando, Ele estará conosco. E essa certeza é que tem que se avultada em nosso coração. E saber que Ele nunca nos deixará. E que também Ele nunca nos abandonará. É ter a mesma fé do salmista quando diz que o Senhor ele não dorme, nem muito menos trosqueneja. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o socorro bem próximo, né? Quando assim desejarmos ou necessitarmos da sua manifestação ao nosso favor. Porém, o que fica aqui para nós como resumo, dentro dessa conclusão e dessa lição, é que o nosso verdadeiro contentamento, e isto de forma permanente, nós só encontraremos no Senhor, em Deus, na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe e um abraço a todos. Vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados, e te agradecemos por esse período em que aqui estivemos conhecendo esse conteúdo. Te agradecemos também pelo momento de reflexão, pelas palavras que o Senhor colocou no meu coração e na minha boca, Pai, para juntos com meus irmãos, amigos e ouvintes da tua palavra possamos estar também sendo alimentados, Senhor. Faz isso, Pai, em nossa vida, abençoa essa proposta da tarde, também o nosso retorno, é o que nós oramos, é o que nós pedimos, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.